Fala, minha família querida, estamos aqui para correção da segunda prova, né? Prova de novo da EBSER, agora com o cargo de enfermeiro, nível superior e tudo mais, coisa linda, 10 questões, prova 2. Essa é a nossa prova number 2, meu irmão. Eu sou Fabrício Dutra e vamos comentar com detalhes, obviamente fazendo aqui, né, os apontamentos teóricos para você não ficar perdido nas correções. Temos, para variar, né, padrão IBFC, um texto. E olha o texto. Prova 2022, super atual. A menina que criava peixes na barriga. A menina lavava a louça no giral estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernoso transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio. Aqui você já percebe um personagem, né? Essa coisa bonita, né? Aí ele descreve como era o quintal. Depois ele botou barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas. Então ele dá uma característica, compara ela, né, a menina, com todas as crianças ribeirinhas amazônicas. Ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos, talheres e vasilhas usados nas refeições. Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro, era o nome dela, se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio à espera de carregamento. Ali, na beira do rio, ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferro que povoavam a paisagem e alimentavam os seus sonhos. Acenava também para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados, movidos a gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Olha só, galera, ela acenava, né? Também para os pescadores em seus barquinhos motorizados movidos a gasolina, pois as velhas montarias a remo davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava. Tenta fazer uma analogia. Rabeta lembra rabo, a parte de trás. Sabe aquela cena na Amazônia dos caras que tem um motor num barco? E o barco vai assim, ó. Eu imaginei isso. A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar. Antes que os carapanãs, mosquito na região norte do Brasil, costumavam aparecer subitamente em nuvens ao amanhecer e enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte. Kelly chorava. Dói muito minha barriga, mãe, não aguento mais isso todo dia. A mãe retrucava. Tem que fazer isso, criatura, é da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba. Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal, ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o giral. Caraca, velho! Nossa senhora! A mãe escolhia os maiores, descamava com rapidez e fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes para a satisfação dos pescadores. Tenso, hein? Por isso que o nome do texto é esse. Vamos lá. De acordo com a leitura atenta do texto, no 6º parágrafo, ao afirmar é da tua natureza, pode-se inferir que a mãe fala o quê? A menina reclamou, né? Ela falou, dói muito a barriga dela. Filha, é da tua natureza. Esperanças que a condição será alterada? Por tudo menos isso, irmão. Desejo que ela não continue com dores? Ela falou, aceita essa dor aí. Indignação não, né? Resignação. 1D. Quando ela fala da tua natureza, ela fala assim, faz parte, né? Aceita. Então, 1D. Na 2, a estrutura oracional presente no título do texto, a menina que criava peixes, reiterada 2 vezes, olha só, é a menina a qual criava peixe na barriga. O que nós temos aqui é um que
que funciona como pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva. Lembrando, né, a gente tem esses conteúdos no curso completo e de coração. Eu espero que neste momento a gente apenas revise, né, que a gente não esteja diante de uma situação de aprendizagem agora. Não é agora que tu está aprendendo isso, tu está revisando, beleza? Aí, todo pronome relativo traz oração subordinada adjetiva. E ele fala que isso acontece mais 2 vezes, ó. No quintal havia um lago que no tempo invernoso transbordava, formando um córrego que, por sua vez, desaguava no rio. Então, você tem mais 2 pronomes relativos repetindo essa estrutura oracional aqui, que é uma oração subordinada adjetiva. E ele quer de vocês apenas, galera, o que isso indica, né? O que isso significa, o que ela quer com isso. Aí a gente tem que ter esse senso crítico aí bonitinho. Explicitar uma circunstância em relação ao verbo, não, né? Circunstância em relação ao verbo de jeito nenhum. Completar o verbo da oração principal, não. Olha só, quer ver? Se eu coloco assim, ó. Ele disse que precisava de ajuda. Essa oração aqui, ó, ele disse isso, essa oração inteira completa o verbo dizer. Ela toda completa o disse. Agora, este é o menino que precisava de ajuda. Essa oração aqui, que precisava de ajuda, que é idêntica visualmente a essa, começa com um pronome relativo, olha lá, ó. Este é o menino o qual precisava de ajuda. Então isso pra gente já significa que a oração é subordinada adjetiva. Ela não completa. Ela vem caracterizar o menino. Que menino é esse? Que precisava de ajuda. Então eu não posso dizer que essa oração está completando o verbo. Ela caracteriza o substantivo. Concessão também não. E conjunção também não. Esse aqui é pronome relativo. Então, a 2, letra C, por quê? Toda oração subordinada adjetiva, ela caracteriza um substantivo, ela restringe, ela delimita o sentido de um substantivo, né? Então, oração subordinada adjetiva. 3. Quanto à tipologia, o texto é narrativo. No entanto, destaca o citado. É tranquilo, né? Tranquilo. Injuntivo é um texto, né, que expressa orientações, né? Injuntivo. Ele faz com que você tenha comportamentos, apague a luz, faça jejum de 6 horas. Preditivo é um texto que tem caráter de previsão, tipo horóscopo. Dissertativo é falar sobre algo e jornalística é jornalística, reportagem. Cara, ele descreve a menina, a barrigudinha, as meninas, o lago, o tempo invernoso, o córrego se desaguava. Então, o texto é narrativo, fato que ele é. Mas tem nele, né, é marcante nele a presença de elementos que descrevem, né, caracterizações. Então, 3B. A palavra barrigudinha, que introduz o segundo parágrafo, barrigudinha, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível em função de quê? Essa aqui tá entregue. A barrigudinha, como quase todas as crianças. Não é só ela que é barrigudinha, é todo mundo, quase todas. E aí, como é que você percebe isso? A palavra como, né? Essa palavra como, família, ela significa tal qual. Ou seja, esse como aí, ele é comparativo, né? Ele é comparativo. Então você tem uma estrutura comparativa. 4, letra E. Pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? É esse aqui, ó. Na nossa prova número 1 você viu, né? A marca vá, em a e o ia. E eu falo assim, ó, ele amarrava a rede em tal lugar. Quando eu falo que ele amarrava a rede, eu não estou dizendo que ele amarrou a rede, não é uma ação concluída. É uma ação que se prolongava no passado. Ele praticava essa ação com frequência, uma ação que se repetia no passado. Então, olha isso. Se limitam a uma ocorrência única,
incompletude não foram plenamente realizadas. Pode ser. O pretérito imperfeito, cara, ele pode indicar uma ação não concluída, mas nesse texto, ó, ele fala: a mãe quebrava, era hora de preparar, os carapanãs costumavam aparecer. Era uma coisa rotineira, era uma ação que se repetia com frequência. Então, 5, letra D. Esse é um dos sentidos do pretérito imperfeito, uma ação não concluída, mas também uma ação rotineira, uma ação que se repete. Na 6 é de crase, ele quer a expressão que tenha crase pelo mesmo motivo que o à tarde. Olha isso aqui, família, rapidão. Crase, em nossa aula no curso completo não vai falhar, não. Ó, ele se refere à obra realizada na ponte tal. Essa crase acontece porque quem se refere a, né, aquela crase em que a preposição é exigida, mais o artigo que se refere à obra. Só que também rola a crase aqui, ó. Ele, pô, tô juntando letras. Ele estuda à noite. Essa crase do à noite não é uma crase que vai ter uma fusão de alguém que foi exigido, se juntou, misturou, aquela porra toda, não. Isso aqui é uma locução adverbial. É o caso, esse à tarde é uma crase de locução adverbial. Lembra que você aprende isso no capítulo de crase? Aí ele quer outra crase por esse motivo, ó. Quem faz juizar mais a, não é essa crase. Obediência a, mais as, não é essa crase. A Napoleão, por mais que Napoleão seja uma palavra masculina, a gente admite a crase aqui por causa da expressão à moda. Aqui quem entrega algo a alguém, a mais a. Agora, esse à vontade é tipo o à tarde. O à vontade é uma locução adverbial, né? Passeavam à vontade, assim como o à tarde, né? O à tarde é uma locução adverbial de tempo. Então a crase, pelo mesmo motivo, está na letra A. As preposições, blá, 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 elas podem introduzir locuções que delimitam o sentido de um substantivo. Ó, descamavam com rapidez. Modo. Não está delimitando nenhum substantivo, está ligado a verbo. Cachos de açaí para serem. Finalidade. Era hora de preparar, é hora de, ou seja, é exigência. Né? Formando um córrego que, por sua vez, não está delimitando ninguém. Agora, ó, a casa de madeira não é qualquer casa. É a casa de madeira. Então, esse de madeira, ele está delimitando o substantivo casa. Ele está especificando o substantivo casa. A 7, o gabarito é a nossa letra A. Aí ele quer saber o que significa rabeta, se você levar em conta, obviamente, o contexto, né? Olha lá, rabeta é navio? Não, ele falou, ó, as rabetas eram quem vinha substituir os barcos a remo. Monstro de ferro, velha montaria a remo. Pequeno porto, não, são os barquinhos motorizados, rabeta. O motor fica lá no rabo do barco, por isso rabeta. 8C. Para construir as relações sintáticas, o vocábulo peixe foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado, qual é a classificação correta? Ó, escolhia os maiores peixes. Se o peixe fosse empregado aqui, ele seria objeto do escolhia. Usa a lógica. Quem escolhe algo, o algo, os peixes, não predicativo. Descamava os peixes, objeto direto. Quem descama algo. E os fritava os peixes, complemento de verbo, não nominal. Os restantes eram jogados, peixes restantes, sujeito. Agora aqui, ó, os peixes eram de várias espécies, ou seja, o que era de várias espécies? Os peixes. Então nessa 9, o gabarito é a nossa letra E. Sujeito. Mais um texto para a gente, né, ter preguiça de ler, mas a questão 10 vai exigir o texto. O texto abaixo é um fragmento da obra Amapá, a terra onde o Brasil começa. Tem, pois, o Amapá uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna do consumo. Ó, ele tem vocação para produzir mais do que a capacidade de consumo, o que faz deste cenário um caso excepcional no contexto brasileiro. Além dessa excelência, o Amapá detém reservas incalculáveis de minérios, primeiros deles o manganês,
explorado incessantemente há 40 anos, sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação do seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reserva estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional. Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sobre a serra de Tumucumaque, estende-se ainda uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território. Pobre, porém, suficiente para abrigar um processo de substituição de importações de víveres, hoje vocacionada para o reflorestamento. De acordo com o texto, qual é a parada do Amapá? A excepcionalidade. A superioridade, né? Da produção em relação ao consumo. Ele fala isso aqui, cara. Ele fala, tá no texto. Além desta excelência. Então, 10, letra B. Sem crise a 10. Fechamos aqui a nossa segunda prova no contexto IBFC. Prova 2, prova feita. Até a próxima.